Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que estejam bem. Neste momento que estamos aqui novamente convosco para refletir e estudar o livro de Daniel, o livro que temos estado a estudar ao longo deste último trimestre, ao longo destas últimas semanas e que vamos hoje então concluir o seu estudo. Um livro muito interessante com cronologias e profecias para o tempo do fim, que nos dão a indicação de muitas coisas que já sucederam de acordo com a cronologia dos tempos e que o nosso Deus está no domínio de tudo e no controle de todos os poderes da terra. Que nós possamos meditar neste estudo que temos estado feito e que nós possamos também entender a importância de tudo aquilo que nos foi revelado e do que nos foi dito através do profeta Daniel. Nós vamos então ler hoje a partir do versículo 4 do livro de Daniel e vamos depois também meditar no estudo daquilo que nós vamos ler. Vamos ler então a partir do versículo 5 do capítulo 12 de Daniel. Vamos, aliás, começar no versículo 4, que diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, como vimos já no vídeo anterior. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Já vimos no vídeo anterior que Daniel estava então aqui, aliás, o anjo estava aqui a falar que o saber se multiplicaria no tempo determinado para o entendimento deste livro de Daniel. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Recordem que nós já vimos esta expressão relativamente a tempos em capítulos anteriores do livro de Daniel, referindo-se então a um período de 1260 anos. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse o meu Senhor: Qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, depois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Temos aqui mais 2 datas então indicadas, 1335 dias e depois a outra anterior de 1290 dias, considerando então aquela indicação que nós já demos de que um dia corresponde então a um ano. Cada dia corresponde a um ano em profecia e também estes anos aqui, estes dias que são referidos aqui destas datas, correspondem então também à data dos 1290 anos e dos 1335 dias, como nos é indicado no livro aqui de Daniel que acabamos de ler. É interessante então nós verificarmos que a cena final que tem lugar junto ao rio, ou seja, ao rio Tigre, o lugar onde Daniel teve a sua última grande visão, no capítulo 10, no versículo 4. No entanto, a palavra que é usada aqui é uma palavra para rio, é um termo ior, que geralmente se designa o rio Nilo.
Isto lembra-nos muito do Êxodo e mostra-nos que assim como o Senhor redimiu Israel do Egito, Ele vai redimir o seu povo para o tempo do fim. Existem então 3 calendários proféticos que nós temos aqui indicados, como dissemos há pouco. Temos então um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E que tempo, quando o Daniel pergunta que tempo haverá até ao fim destas maravilhas, e as maravilhas referem-se então às coisas descritas na visão de Daniel 11, que são um desenvolvimento de Daniel 7 e Daniel 8, que nós já então estudamos. Especificamente este período de tempo mencionado também em Daniel 7:25, mais tarde também em Apocalipse no capítulo 11 e no versículo 13, Apocalipse 12, versículo 6, no capítulo 14 e também em Apocalipse no capítulo 13 e nos versículos 5. Nós não vamos ver estes versículos que estamos a mencionar aqui, no entanto, depois tenham a liberdade de consultar e de verificar então estas indicações nestes versículos e capítulos da Bíblia que estamos a referir. Consideramos então que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como dissemos há pouco, correspondem aos 1260 anos da supremacia papal, que, como nós já demos indicação noutros vídeos, começaram então em 538 d.C. e vão até 1798 d.C. Em Daniel capítulo 11, no versículo 32 até ao 35, também se refere a esta mesma perseguição, apesar de não dar uma indicação da duração. Os outros períodos proféticos que são referidos aqui, de 1290 e 1335 dias, que correspondem à pergunta qual será o fim destas coisas, feitas pelo próprio Daniel, o homem vestido de linho, ambos têm uma indicação de que tinham a ver com a remoção do contínuo sacrifício e a instalação da abominação desoladora. Na lição 8 de Daniel, no capítulo 8 de Daniel, aliás, apresentamos que o sacrifício contínuo se refere então à contínua intercessão de Cristo no santuário celestial e que foi substituída por um falso sistema de adoração que foi instituído pelo papado, como nós já demos indicação então também aqui. Então este período deve começar, se contarmos o período dos 1290 anos, deve começar no ano 508, quando um rei dos francos, de nome Clovis, que se converteu à fé católica. É interessante que começa numa altura em que um franco se converte à fé católica e depois vai terminar num evento que preparou o caminho. Vai terminar depois do evento que preparou este caminho de união entre a Igreja e o Estado, que dominou toda a Idade Média, portanto este período dos 1260 anos, mas que termina depois em 1798, quando o Papa foi então feito prisioneiro por autoridade do imperador francês, e que foi Napoleão, como também já referimos anteriormente noutros vídeos. O que é interessante aqui é que começa com os francos e acaba com os francos. De alguma maneira, este período de domínio então do sistema papal. Depois dos 1335 dias, parece que este período profético mencionado em Daniel, de alguma forma, também se inicia no período anterior que falámos e terminaria então em 1843. E nós sabemos que neste ano foi um ano em que houve um grande movimento, denominado movimento Millerita, e do seu estudo aprofundado das profecias bíblicas, foi um tempo de grande esperança sobre a volta de Jesus. Já sabemos que, de facto, esse tempo da volta de Jesus não se cumpriu e que o evento queria dizer tinha outro significado, tinha a ver com o período de que Jesus iria então iniciar o julgamento, portanto seria um período de purificação do santuário e não a volta de Jesus. No entanto, foi um movimento muito importante porque serviu de alerta e houve um grande despertamento espiritual e as pessoas estavam de facto muito preocupadas e com muita vontade de ver o Senhor Jesus nos ares. Claro que os que tinham esta vontade manifesta nos seus corações continuaram a estudar as profecias e os livros da Bíblia. Aqueles que de facto só estavam a agir por medo voltaram às suas vidas normais
e muitos deles até escarneceram daqueles que tinham no seu coração a sinceridade e que acreditavam que de facto Jesus estava para voltar. Ao longo deste livro de Daniel nós vemos duas coisas: um povo de Deus que é perseguido, mas um povo de Deus que é finalmente também vindicado e salvo. Como é que essa realidade nos pode ajudar a permanecer fiéis, sejam quais forem as circunstâncias que nós vivemos, sejam quais forem as provações que nós passemos? Que possa servir de reflexão para todos nós, hoje que terminamos então o estudo do livro de Daniel, e que nós possamos entender que mais que datas, cronologias ou tempos que nós estudamos aqui, acima de tudo este livro fala-nos de um ser que é Jesus Cristo, que veio morrer por todos nós e que no final será o poder que vai ser estabelecido aqui na terra. Será Ele que vai governar com todos os santos, aqueles que forem os salvos e os fiéis ao seu poder, todos aqueles crentes e sinceros, no nome de Jesus. Que tu, meu amigo, possas ser um desses crentes, que tu possas ser um desses queridos sinceros que irão então estar um dia também neste lugar tão especial que Jesus nos está a preparar. Deixo-vos então aqui com esta bonita paisagem de um local muito especial, de uma terra que me diz muito, da Ribeira de Mata de Lobos, minha terra natal. Para todos os meus queridos, e nomeadamente para aqueles que são aqui desta terra, um grande abraço e fiquem com o Senhor. Fiquem com Deus, porque de fato os tempos não são para brincadeiras. Estamos de fato num tempo solene, um tempo que nos pede uma maior aproximação de Deus e da sua palavra, porque de fato estamos nos tempos do fim.